Bom dia a todos. Esse é o trabalho do exercício de docência com o tema de paralisia cerebral. O nosso grupo é composto pelo Charles, pela Larissa, pela Mariana, pelo João Paulo e pelo Carlos. Nós vamos começar falando um pouco sobre a funcionalidade do corpo e as estruturas. A paralisia cerebral ela é um conjunto de desordens permanentes do movimento e da postura que é ocasionado por uma lesão não progressiva do cérebro durante o período pré, peri ou pós-natal. Ela é permanente porque acompanha o indivíduo ao longo da vida inteira, mas ela é não progressiva porque não é uma lesão que vai piorando com a passagem do tempo. Ela continua a mesma a vida inteira. E tem 3 momentos que essa lesão pode acontecer, que é durante a gestação, por causa de algumas infecções que a mãe pode contrair, como rubéola, toxoplasmose. Pode ser também por causa de outros problemas de saúde, desnutrição. Varia bastante as causas. Pode ser também durante o parto em si, por causa de a criança que é prematura, tem baixo peso ao nascer, que isso daí também são fatores de risco. E pode ser nos primeiros anos de vida da criança, por causa de algumas infecções que ela pode pegar, que danificam o sistema nervoso central, como a meningite viral, pode ser também por causa de traumas cranianos que levam a desenvolver a paralisia cerebral. A paralisia cerebral não é uma coisa só, ela é todo um conjunto de distúrbios do sistema nervoso central e, por isso, ela se manifesta de muitas formas. Então, tem algumas classificações que são utilizadas para poder entender melhor ela, que a primeira é a classificação com base na topografia do membro que é comprometido, tem a hemiplegia, que afeta um lado do corpo só, que pode ser o esquerdo ou o direito, tem a diplegia, que afeta mais as pernas e menos os braços, e tem a quadriplegia, que afeta o corpo inteiro. A outra classificação é com base na localidade da lesão no cérebro. A paralisia espástica, que é a mais comum, representa cerca de 70% a 80% dos casos, ela acontece por causa de um dano no córtex motor. Isso acaba levando ao tônus muscular do indivíduo ficar mais elevado, ele apresenta rigidez. Isso leva a outros problemas também, como a hipotrofia dos músculos, que causa fraqueza, e também a hiperreflexia, com excesso de reflexos a estímulos sensoriais. Também é bem comum que eles apresentem problemas de visão, como estrabismo, e nos quadros que têm quadriplegia, também é comum que tenha deficiência intelectual e apresente convulsões. A paralisia cerebral discinética acontece por causa de dano nos gânglios basais. Isso acaba provocando movimentos involuntários e lentos que variam de acordo com o estado emocional. Tanto que no sono eles não se apresentam. Tem uma mudança no eixo corporal, não costuma ter convulsão e a inteligência também é bem preservada. Mas dependendo da causa da lesão, pode levar à surdez. A paralisia cerebral atáxica é bem menos comum e ela acontece por causa de um dano no cerebelo, e isso acaba levando a problemas de coordenação motora e equilíbrio. E, por fim, a paralisia cerebral mista, que acontece por causa de um dano em várias regiões do cérebro. Então, geralmente, é uma mistura de manifestações clínicas de várias outras, mas geralmente é por causa de uma mistura da espástica e da discinética, porque elas são as mais comuns. Ok, então, quanto à limitação da atividade da pessoa com paralisia cerebral. Como já foi comentado, então a paralisia cerebral pode apresentar diferentes sintomas, e isso vai mudar as limitações e possibilidades de cada pessoa. Em um espectro geral dos efeitos, foi criado o sistema de classificações da função motora grossa, que caracteriza em 5 níveis a paralisia cerebral, principalmente voltado para a mobilidade da pessoa. Então, o nível 1 manipulam objetos, caminham e correm, tendo apenas baixo equilíbrio e coordenação. Nível 2, caminham curtas distâncias sem apoio e necessitam de para acessar escadas ou andar em ambientes adversos. Então, ela vai encontrar mais barreiras em um ambiente irregular, por exemplo. Nível 3, necessitam de um dispositivo de mobilidade, manipulam objetos com dificuldade. Aqui já vai ser necessário, então, uma muleta ou um andador. Nível 4, necessitam de cadeira de rodas, podendo precisar de auxílio na troca de posições. Então, para levantar ou para se virar, né, ela pode precisar de alguém, apesar de muitos conseguirem se mover de forma autônoma com a cadeira de rodas. E por fim, então, nível 5, eles necessitam de cadeira de rodas adaptadas, porque alguns podem ter dificuldade para manter a cabeça levantada e tal. Automatizadas ou conduzidas. Então, eles vão encontrar pouca autonomia na mobilidade, né? Vão precisar desses dispositivos. E quando a gente está falando sobre limitações, então, principalmente no caso da paralisia cerebral, muito pode ser melhorado por meio da estimulação.
Então, aqui na citação do texto de Roriz, ele coloca: os limites e possibilidades no processo de desenvolvimento vão além do identificado no diagnóstico dos testes. Trata-se também da estimulação presente no ambiente da criança. Então, qual é a condição familiar dessa criança? Existe afeto, existe comprometimento? Pluralidade profissional, então o atendimento que essa criança recebe, ele é variado, o atendimento que ela recebe alcança todas as esferas da sua limitação, né? Existe um comprometimento dos profissionais com o caso, eles conseguem ter impacto no desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Indo para o meio mais social, então, e vai ser ampliado mais à frente no trabalho, né? Qual é a relação que as pessoas têm nos ambientes de convívio da criança? Existe uma aceitação dessa condição? Quais que são as barreiras? E por fim, então, abrangendo isso tudo, o amparo do Estado, que vai se relacionar com a família, os profissionais de saúde, os ambientes, no quesito de tudo isso estar preparado, né? A sociedade ela está preparada para incluir essas pessoas. Todas essas relações importam e vão ter impactos no desenvolvimento da paralisia cerebral. Então, agora eu vou falar sobre as barreiras sociais. Então, segundo a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, elaborada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando se fala em barreiras, significa que é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento, comunicação, informação, circular com segurança, entre outros. Então, eles separam também as barreiras em barreiras urbanísticas, que são aquelas existentes nas vias, nos espaços públicos e privados, as barreiras arquitetônicas, que são aquelas existentes nos edifícios públicos e privados, as de transporte, nas comunicações e na informação, que falam sobre qualquer barreira que impede a pessoa com deficiência expressar e receber informações, as atitudinais, que falam sobre os comportamentos que impedem a participação social, né, da pessoa com deficiência em equidade com as outras pessoas, e as tecnológicas, que é sobre o não acesso à tecnologia, né. E é importante falar também que essas barreiras se atravessam. Então, por exemplo, se existe uma escassez de informação sobre as potencialidades da criança com paralisia cerebral, por exemplo, isso vai contribuir para a existência de barreiras atitudinais, assim como para a precariedade de acessibilidade em geral para essas pessoas. Então, segundo um estudo que foi realizado, que aborda o relato tanto de pessoas com paralisia cerebral quanto de seus cuidadores primários, que geralmente são mães, né, em sua maioria, eles citam algumas barreiras, então, que impedem a participação das pessoas com paralisia na sociedade. Então, o primeiro ponto é que, em sua maioria, citaram a falta de ônibus adaptado, que geralmente só tem um, demora muito tempo para passar, ou também tem casos onde o motorista para longe da calçada, e isso dificulta a entrada da pessoa no ônibus. Isso mostra a falta de capacitação não só dos motoristas, quanto das pessoas em geral que trabalham com o público em lidar com as necessidades das pessoas com deficiência e facilitar, né, as demandas. Todos citam também o preconceito das pessoas, olhares tortos, ou, por exemplo, a visão que é perpetuada tanto pelas mídias sociais quanto na sociedade como um todo, de que pessoas com deficiência são coitadinhos. Também citam a ausência de pisos adequados, degraus, rampas, dimensão de portas, corrimão, que tudo isso impede a circulação, né, das pessoas no geral. Também tem sobre a falta de lazer, né, que essas pessoas passam por não ter uma boa circulação devido às barreiras arquitetônicas, né, ambientais, e isso impacta diretamente na subjetividade e na relação das pessoas com deficiência. Então, citam, por exemplo, que quando os carros param nos passeios, elas têm que passar por buracos, quebra-molas, e isso gera um desgaste físico. E
E isso dificulta as pessoas a estarem frequentando espaços de lazer e tudo da forma como deveriam. E também tem, por último, a dificuldade de encontrar vaga nas escolas regulares, que muitas delas, então, alegam que não tem estrutura e preparo para lidar com demandas de pessoas com deficiências, o que acaba resultando em uma separação, né, de pessoas com deficiência e não deficientes, o que acaba também endossando o segregacionismo. Pode passar. Então, aí é uma imagem representando, então, uma pessoa na cadeira de rodas, né, deficiente, que se esbarra como se fosse um muro escrito não, simbolizando, então, essas barreiras sociais que impedem a inclusão dessas pessoas na sociedade. E, por último, a LBI também cita sobre a acessibilidade, que seria exatamente essa superação das barreiras que impedem as pessoas com deficiência de estarem exercendo sua autonomia e tal. Isso também está diretamente ligado ao direito de interagir com o meio, de construir valores na sociedade, direito à cidadania, direito de ir e vir, e essa convivência e interação entre os diferentes, né? E, além disso, a acessibilidade, ela não facilita só para pessoas com deficiência, né? Ela favorece todo mundo, né? E é isso. Bom, vou falar um pouquinho agora da atuação do psicólogo nesse contexto. Alguns dos pressupostos ético-políticos para a atuação dos psicólogos junto às pessoas com deficiência e também às demais pessoas dizem respeito à condição de interdependência do ser humano, de que todos, em algum momento da nossa vida, iremos precisar de cuidado, seja ao nascer, seja ao envelhecer, ou no decorrer da nossa vida, quando porventura sofrermos algum tipo de acidente. Ninguém existe isoladamente, todos coexistimos, então a gente precisa do outro para conseguir sobreviver na nossa sociedade, né? Então essa é uma condição sine qua non do ser humano. É preciso que o psicólogo olhe com uma análise interseccional, porque a partir do entrecruzamento entre diversos marcadores sociais, a experiência subjetiva vai ser diferente, né? Uma mulher com deficiência tem uma experiência subjetiva qualitativamente diferente de um homem deficiente, que é diferente de uma pessoa LGBT diferente, ou de uma pessoa negra. Então, a depender do entrecruzamento entre todos esses fatores, se engendra, né, perspectivas de vida diferentes, né, e o psicólogo precisa estar atento a isso. E ele precisa atuar com uma ética do cuidado, né, no sentido de que o cuidado não é do âmbito privado, ele deve ser do âmbito público, né? O cuidado é responsabilidade de todos, né? Não é responsabilidade só das mães ou dos cuidadores primários, que geralmente são as responsáveis, né, por oferecer esse cuidado. Toda a sociedade é responsável e precisa estar oferecendo esse cuidado, né, com as pessoas deficientes e com todas as pessoas de maneira geral. Pode passar. Então, em relação à praxis do psicólogo junto à pessoa com paralisia cerebral e os seus cuidadores, né? Eu vou falar desde a infância, que é onde o psicólogo também pode estar atuando precocemente, assim, né? Então, o impacto da notícia na dinâmica familiar, né? Mediante a notícia de que o filho possui alguma lesão cerebral, alterações na dinâmica familiar vão acontecer, né? Pode ser que o luto surja como, a partir dessa expectativa não concretizada de ter um filho, entre aspas, normal. Então, nessa situação, o psicólogo pode intervir em busca de uma reestruturação, né, frente a essa situação, de modo que a família possa ser acolhida e esse luto possa ser assimilado, processado e se transformar numa ação potente, né, no enfrentamento dessa nova situação. A compreensão da deficiência por parte da família, né, no sentido de que as atitudes e sentimentos dos pais têm uma forte influência no desenvolvimento da criança. Então, o psicólogo ele pode ajudar no aconselhamento educacional dessa família, né, visando promover uma visão da deficiência que não seja permeada por estereótipos, por preconceitos, e que, com base no modelo social da deficiência, que o psicólogo precisa estudar e precisa saber, né, eles podem incutir nessa família a compreensão de que a deficiência é uma condição inerente ao ser humano e é uma possibilidade legítima de ser e existir no mundo, né?
Em terceiro lugar, o papel da família no desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo, né? Os pais têm um papel fundamental no processo cognitivo da criança, né? E eles são importantes mediadores entre a criança e o mundo exterior, né? Então, a relação afetiva que eles estabelecem com esse filho é um facilitador da aprendizagem e promove o desenvolvimento. Então, o psicólogo pode oferecer à família um acolhimento psicológico para que eles consigam atuar no sentido de serem esses agentes coterapêuticos, né, que junto do psicólogo e dos demais profissionais vão estar atuando, promovendo o desenvolvimento dessa criança dentro das possibilidades dela, né. Então, daí a importância de ter um espaço emocional para que esses pais e essa família consigam expressar livremente as suas emoções e as suas angústias em relação à situação que eles estão vivendo, né. Pode passar. O desenvolvimento do conceito de eu. O psicólogo pode estar atuando mais diretamente com a criança, né? Porque muitas vezes, ao se considerar só o caráter incapacitante da paralisia cerebral, a criança não é incentivada a experienciar o próprio corpo, ela não é colocada para brincar, as pessoas não falam com ela, porque duvidam da sua capacidade cognitiva, e só olham para suas limitações, né? E todas essas experiências fazem com que a criança desenvolva uma consciência de si e comece a desenvolver o seu próprio self, né? Então, o trabalho do psicólogo nesse sentido é de ser um facilitador para as descobertas do potencial dessa criança e para que ela possa exteriorizar esse potencial. Então, ele pode conduzir a consciência do próprio corpo, né, seja através do toque, a partir de diferentes texturas, pela escuta, conversando com a criança, incentivando o diálogo, colocando música, pelo olfato, oferecendo diferentes fragrâncias, diferentes odores, alimentos para ela experimentar, para ela, enfim, né, conhecer, para ela interagir com o mundo, né, através de brincadeiras lúdicas também, que facilitem a emergência desse sentimento que fortaleça essa criança interagindo com o meio, com o contexto relacional onde ela está inserida, né, que fortaleça esse sentimento de interação. O psicólogo precisa levar em conta que a deficiência é constituidora da subjetividade, né? Então, por mais que a paralisia cerebral tenha regularidades em seu desenvolvimento, ela é vivenciada de um modo muito particular por cada sujeito e por cada família, né? Então, a intervenção terapêutica ela tem que ser planejada de uma maneira singular, deve ser feita por equipe multiprofissional, de forma interdisciplinar, e o psicólogo ele precisa ver a pessoa em primeiro lugar, né? E não as suas limitações. Buscando a apreensão das características próprias da pessoa no seu contexto, né? E, por último, o psicólogo precisa contribuir para a inclusão e a participação social, né? Para além dessas questões biológicas, o foco deve ser na construção de políticas públicas que tenham como norte o combate ao subemprego, a privação social e cultural, as diferentes opressões que exacerbam ainda mais a exclusão social das pessoas com deficiência. É preciso que eles lutem por políticas públicas que acolham a diversidade, que não homogeneizem os corpos, que combatam as desigualdades sociais e que as coletividades, que a sociedade esteja no controle social dessas políticas, porque é a partir do conhecimento social que essas políticas precisam se estruturar, é a partir das demandas da sociedade. E é assim que a gente acredita que a plena garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiência podem ser efetivados, né? Pode passar. E, por último, ali, a gente tem uma representação gráfica de como acontece a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão, que a inclusão é onde o psicólogo precisa estar atuando, né? Que é essa possibilidade das pessoas com deficiência estarem integradas na sociedade, em condição equânime com as demais pessoas, tendo acesso a trabalho, a educação, a lazer, às mesmas oportunidades, aos mesmos espaços de poder e de privilégio. Então, é nessa perspectiva de igualdade, de construir igualdade de condições que o psicólogo precisa estar atuando. Então, representando todo esse acúmulo que a gente trouxe no trabalho, eu vou apresentar um pouco da vida e da trajetória do Ivan Baron, influencer digital de 24 anos. Vocês já devem ter visto alguns vídeos dele por aí, porque ele é gigante na internet e, né, como pessoa. Ele nasceu no Rio Grande do Norte, né? E a lesão dele, ele é uma pessoa com paralisia cerebral, né? E a lesão dele advém quando ele era criança ainda, com 3 anos, então no pós-natal, né? Ele foi acometido por uma grave infecção alimentar que, né, deixou a consequência da paralisia cerebral.
Hoje ele tem 194 mil seguidores no Instagram e mais de 280 mil seguidores no TikTok, e já fez diversas palestras em escolas. Inclusive, ele desenvolveu um livro, né? Ele fez um e-book, eu vou deixar o link na aula para a gente ver, que chama Guia Anticapacitista, que eu recomendo que vocês deem uma olhada. E ele, né, foi nomeado e se autonomeou, se tornou o influenciador da inclusão por conta de tudo isso que eu falei. Pode passar. Então, aqui tem um relato dele, né? Percebi que a internet era um lugar que não tinha corpos com deficiência para contarem suas próprias narrativas. Nem passou pela minha cabeça ser influenciador. Nunca achei que as pessoas teriam vontade de me conhecer ou saber mais sobre inclusão. E isso tudo era algo plantado na sociedade capacitista. Então, ele fala isso, né? E ele conta que até 2018, né? 2018 estava acontecendo vários cenários políticos, movimentos sociopolíticos e notícias. E ele começou a soltar a voz nas redes sociais e começou a ter muito feedback positivo das pessoas. Então, ele desenvolveu uma rede de seguidores. E com o caos de 2020, né, ele viralizou porque ele lançou um vídeo mostrando uma máscara inclusiva para pessoas surdas, aquela máscara que dá para ver a boca. E daí ele viralizou e conquistou, né? E começou a crescer e cresce desde então. Então ele fala também, eu percebia que as pessoas, ao olharem o meu perfil, ainda ficavam com dúvidas de qual era o tipo da minha deficiência. Muitas achavam que era apenas física, outras pensavam que tinha sido um acidente devido ao uso da bengala. E de fato eu nunca tinha parado para falar sobre isso. Era algo tão natural para mim, mas não para quem me seguia. Afinal, eles só me conhecem há pouco tempo e pela lente da internet. Então ele decidiu lançar uma série contando uma série da vida dele, contando um pouco da vida dele com paralisia cerebral. Eu vou mostrar uns videozinhos aí, só para dar... pode passar. I got bitches off his ass. Bitch, I got bitches. 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 Então, aí nesse primeiro vídeo ele mostra um pouco do corpo dele, das lesões dele, e ele fala, né, resolvi compartilhar de maneira bem divertida as minhas vivências enquanto pessoa com paralisia cerebral. Vejo que ainda existe muita desinformação sobre nós, preconceito principalmente. O objetivo principal dos vídeos é quebrar isso. Ele utiliza do humor, né, como eu vou mostrar nos próximos vídeos também, para falar sobre essas questões. Ele fala que uma das inspirações dele é o Paulo Gustavo, né, humorista que morreu de Covid, e ele fala que o humor quebra barreiras, né, essas barreiras de coisas que não são faladas, e o humor facilita a discussão sobre essas questões. E a questão que ele fala é sobre a questão da deficiência, mas ele também é muito, muito interseccional, né, que é uma coisa que a gente viu nessa disciplina. Ele fala muito sobre LGBTfobia, sobre racismo, sobre várias questões, como eu vou mostrar agora nesses vídeos, e vou falar um pouquinho mais adiante. Pode passar. Com paralisia cerebral, check. Se você estiver conversando com alguém que tenha PC e do nada ela começa a babar, jamais faça cara de nojo ou brincadeira sem graça. Reaja com a maior naturalidade. E se tiver intimidade ou se sentir confortável, ofereça um lenço para ela se limpar. Lembre-se, gentileza gera gentileza. Como a mídia gosta de Verdades que pessoas sem deficiência precisam saber sobre a luta anticapacitista. Check. Verdade número 1. Vocês podem até ser aliados, apoiar a inclusão, combater o capacitismo, mas é sempre bom lembrar que o palco não é de vocês. Eu falo isso porque tem gente sem deficiência e sem noção também, que tem o cabimento de cobrar por palestras ou eventos para falar sobre o assunto, tomando o lugar de uma pessoa com deficiência. É tipo quando a gente vê branco ganhando para dar dicas de como não ser racista, ou cis hétero ensinando sobre LGBTfobia. Não faz sentido algum. Então, queridas pessoas sem deficiência, não usem nossa pauta para monetizar ou ganhar visibilidade em cima. Escutem e entendam o que as pessoas com deficiência realmente querem e nos ajudem a dar protagonismo. Se quiser mais verdades, fala aqui nos comentários. Então aí ele manda um recadinho, né, para as pessoas sem deficiência, e de quebra manda um recado para pessoas brancas que falam sobre racismo, para pessoas cis, hétero, que falam sobre LGBTfobia ou sobre pautas, né, identitárias.
E ele, sendo um cyberativista, ele também contou que foi pela internet que ele começou a ter contato com a questão do termo capacitismo e todos esses termos do movimento social de pessoas com deficiência. E nesse segundo vídeo ele faz uma crítica à mídia, sendo um cyberativista e lutando pela cultura, sendo um humorista. Ele também traz essas questões e essa luta pelo direito, né, pelo acesso à cultura, pelos direitos das pessoas com deficiência e direitos humanos no geral, né, gente? Pode passar. Não, pode dar o vídeo. Como a mídia gosta de tratar pessoas com deficiência. Olá, gente. Eu sou mãe de 2 especiais. São uns anjinhos aqui na Terra, indefesos. Às vezes eu acho que é minha sina, né? Cuidar deles, eles desse jeito. Não sei o que é que eles fizeram noutra vida, né? Pra estar assim. A gente tem que aceitar, é a vida, né? Como realmente deveria ser. Olá, meu nome é Ivan. E não, nós não somos especiais, anjinhos ou indefesos. E muito menos castigo divino. Matérias como essa em jornais ou em programas de TV não devem acontecer, porque só inferioriza nós, pessoas com deficiência. E nós, pessoas sem deficiência, não podemos dar ibope a esse tipo de coisa. Tem que mudar logo de canal. Então, vocês puderam ver um pouco do trabalho do Ivan Barón, né, trazendo essas informações e tudo que a gente discutiu nessa disciplina de uma forma acessível, mais do que acessível, de uma forma inclusiva, incluindo vários aspectos, e ainda religando com a nossa realidade, com notícias e com coisas que estão acontecendo nesse momento. É muito importante seguir pessoas com deficiência e pessoas com paralisia cerebral, para a gente estar ligado também nas discussões e na perda de direitos que a gente está vivendo em todos os aspectos e também na questão de relações com pessoas com deficiência. E é isso, muito obrigada por terem aí visto o nosso trabalho, um pouco das nossas referências. E é isso, obrigada, gente.